O Ivan está assistindo a aula aí já com o vídeo ligado. Tranquilo. Tranquilo. Então tá, pessoal. Vou começar a compartilhar aqui a tela. Se tiver algum problema, vocês me avisem, tá bom? Então, na aula de hoje, deixa eu só testar que está gravando a nossa aula. Sim, está gravando. Na nossa aula de hoje, a gente vai encerrar a unidade 1, mas eu ainda vou gastar a semana que vem resolvendo mais alguns exercícios com vocês relativo ao conteúdo que a gente viu até o momento nessa unidade 1, porque eu considero um assunto importante da disciplina. Tá? Então, eu deixei um exercício valendo ponto, né? Eu prorroguei até essa semana. Esse exercício eu vou resolver em vídeo, então vou gravar uma videoaula rapidinho para vocês e vou postar lá na seção 1.1 do material didático. Então, vocês vão encontrar a resolução daquele exercício que valia ponto na forma de um vídeo. Tá? Eu achei mais conveniente do que deixar uma resolução à mão. Então, eu vou tentar fazer isso. Amanhã eu já posto para vocês. Então, hoje a gente... Oi, pode falar. Só um minutinho. Eu consegui ingressar na resistência dos materiais essa semana. Eu vou ter que correr atrás dessas aulas que ficaram para trás, mas eu preciso, pelo menos, desse final de semana para me atualizar. Então, não tem problema não. Tá? O exercício da última aula valia 250 pontos. Então, hoje eu vou passar um exercício que vale 500 pontos. Você vai ter tempo suficiente para se atualizar e assistir às aulas anteriores, ok? Aquele exercício serve para você praticar, não vai te prejudicar em termos de pontuação, mas é importante, a partir de hoje, você continuar fazendo os exercícios, tá bom? Vou fazer, ok. Já atualizei outras matérias, essa aí eu estou pendente. Então, beleza. O importante é manter o foco. Tá, o que nós vamos ver hoje, pessoal? Nós vamos trabalhar a seção 1.3 do livro didático de vocês, que fala sobre diagramas dos esforços internos solicitantes. Basicamente, né, hoje começa o curso de resistência dos materiais dessa disciplina de resistência dos materiais avançados. Até a última aula, a gente trabalhou alguns conceitos já vistos por vocês em outras disciplinas, como estática, mecânica geral. Hoje a gente vai falar sobre diagramas dos esforços internos solicitantes. Basicamente, né, a gente tem tratado, né, na verdade, a gente tem feito uma idealização de que os corpos sólidos são rígidos. Né? A gente está trabalhando com corpos rígidos. O que é um corpo rígido? Um corpo rígido a gente considera que não tem deformação. Então, corpos rígidos são corpos indeformáveis. Né? Mas, na prática, né, as vigas, as estruturas, né, a gente sabe que se deforma, sim. Tá? Então, a gente mostra, né, por experiência, que vai haver, sim. Mas o que causa essa deformação? Né? Então, a gente lida no mundo real não com corpos rígidos, mas sim com corpos que a gente chama deformáveis. Mas o que causa as deformações? Né? Ou seja, deformação é uma mudança de dimensão. E o que vai gerar essas deformações são os esforços aplicados. Né? E nós temos os esforços internos, que é uma resistência às forças externas. Tá? Então, os esforços internos é uma resistência às forças externas, e a gente chama esses esforços internos de esforços solicitantes. Tá? Eu vou detalhar melhor isso. Então, os esforços internos, que são reações, né, às cargas, os carregamentos, né, a gente vai chamar de esforços solicitantes aqui. E a partir dessa definição, a gente vai trabalhar com diagramas, tá, de esforços internos solicitantes. Esses diagramas, eles vão tentar, né, reproduzir dentro da estrutura, né, ao longo de uma estrutura como a viga, por exemplo, como que esses esforços internos estão distribuídos, tá, através desses diagramas. A gente sabe que se a gente aplicar uma força externa
né, no objeto, a gente vai produzir tensões. Então, as forças externas, quando aplicadas sobre a seção transversal, ou seja, sobre a área da nossa estrutura, vai gerar tensões, né? As tensões é um estado, né, de carregamento. O material ele tem uma resistência, né? Resistência é diferente de tensão. A resistência é uma propriedade, né? O material ele tem uma resistência, uma propriedade que tem a mesma unidade de tensão, mas a tensão é o carregamento que gera. Se você tiver um pedaço de concreto, né, uma viga de concreto, se você não aplica nenhuma carga sobre essa estrutura, ela não tem nenhuma tensão submetida. Então, não há nenhum esforço solicitante ou nenhum esforço interno. Mas o material em si, né, vai apresentar uma resistência à compressão, à tração característica, que depende da sua estrutura cristalina, não, aqui já no caso já é um material compósito, né, mas depende da sua constituição estrutural, dos arranjos, né, enfim. Mas o que eu quero dizer é que se a gente ultrapassar uma região, no caso aqui falando de aços, né, os aços, vou botar o microfone ligado aqui. Bom, desativo. Só para não atrapalhar a aula, pessoal. Quando tiver dúvidas, vocês podem ligar o microfone de vocês. Bom, então, os esforços solicitantes são resistência às forças externas aplicadas. E, quando nós tratamos de materiais, no geral, nós temos uma região que a gente chama de uma região elástica, né? Tipicamente, os aços ele tem esse comportamento de diagrama tensão versus deformação, né? Então, isso aqui não é novidade para vocês. Então, isso aqui a gente obtém em ensaios mecânicos. Então, no eixo X está a deformação sofrida e no eixo Y a tensão. E, considerando, por exemplo, um aço, ele vai apresentar uma região que a gente chama de região elástica, né? Que é a região, se você manter um carregamento até esse ponto aqui, né? Até esse nível de deformação, esse nível de tensão, e você suspender a carga aplicada, o material ele tem uma deformação aqui, que a gente observa, né? Mas suspendendo o carregamento, a tensão aplicada, ele volta à sua geometria, sua forma original. Então, a gente chama essa de uma região elástica. E nós temos aqui esse ponto que é o limite de elasticidade, tá, do corpo sólido. Se nós continuarmos o carregamento acima desse nível de tensão, a gente vai chegar numa região plástica. Tá? Essa aqui é a região plástica. É onde o material apresenta deformações permanentes. Tá? Então, essa é uma situação que, na prática, né, a gente não quer chegar. Se o corpo se deforma permanentemente, a gente diz que ele ultrapassou esse limite de elasticidade e atingiu deformações permanentes, né? E isso causa, né, situações indesejáveis. Imagina que você tem essa viga aqui, você coloca, né, um peso sobre ela, um carregamento, e ela vai adquirir essa forma final. Vai ter uma deformação. Isso não é legal, a gente não quer isso na prática, né? Então, a gente ultrapassou o limite de elasticidade. Alguns materiais, obviamente, concreto, por exemplo, né, o concreto puro, ele não vai ter essa região plástica aqui. O concreto não se deforma, né? Simplesmente ele rompe a partir de um ponto que ele atinge, né, o seu limite de elasticidade. Então, alguns materiais vão se deformar permanentemente e outros simplesmente vão romper, tá? Mas o que nós queremos no dimensionamento é evitar a ruptura, né, para os materiais frágeis, né, os materiais ditos frágeis, são aqueles que se deformam aqueles que se rompem, né, que quebram sem deformar, e os materiais dúcteis, que são esses materiais que se deformam até romper. Então, o material dúctil ele tem essa deformação super grande aqui. Aí o material frágil, ó,
se a gente for pensar aqui, aproveitar esse mesmo diagrama, ele rompe neste ponto aqui. O que nós queremos é um dimensionamento, né, para evitar a ruptura e deformações permanentes. Então, se a gente cessa a força externa, as deformações também devem cessar. E hoje a gente vai começar, né, a entender um pouco a respeito disso, conhecendo, né, um pouquinho sobre os esforços que os materiais estão submetidos, tá? Para depois a gente trabalhar o funcionamento seguro dessas estruturas. Então, vamos conhecer um pouquinho a respeito dos tipos, né, de esforços solicitantes, né, que a gente pode associar com os esforços internos, né, relativo a uma reação, a uma carga externa, né? Bom, nós temos os esforços normais aqui ao lado, né? Então, a força normal é um esforço solicitante, né? Como que age a força normal? Né? A força normal é a mais comum, a gente já está cansado de ver aí. Aqui, por exemplo, em A, em B, nós temos, né, componentes de força normal. Se a peça ou a estrutura tem essa geometria, né, a gente percebe, né, que ela age perpendicularmente à área da seção transversal. Então, uma área permanente, ou seja, 90 graus, ela está analisando. Tá? Então, ela forma um ângulo essa é uma força que o corpo tensões, a gente vai tentar pela letra grega, que são tensões normais também. Então, as forças normais geram tensões normais. Essas tensões normais, se a gente cortar a estrutura, vamos fazer um corte aqui e olhar o restante, né, da peça, as tensões vão agir também perpendicularmente à seção de corte da estrutura. Tá? É bem tranquilo essas definições. Tá? Vamos agora falar um pouquinho da força cortante. Né? A força cortante é uma componente de força, tá? Que é o segundo item aqui, que a gente comumente a gente chama de força de cisalhamento. Tá? Então, a força cortante é um cisalhamento. Ela tende, né, a deslizar a porção do corpo, do objeto, uma em relação à outra. Então, são forças, né, que agem no plano transversal. Então, nós temos uma força nessa direção e uma força que vai fazer deslizar uma porção material em relação à outra, provocando aí um corte. Né? Imagina você pegar a luz de pão, passar manteiga no meio e tentar deslizar uma parte sobre a outra. Então, isso é uma força cortante. Tá? Então, vai gerar o que a gente chama de uma tensão de cisalhamento. Tá? A tensão de cisalhamento, a gente chama também de tensões tangenciais. Tá? Então, gera um esforço ou uma tal, geram tensões normais representadas pela letra grega sigma. Outro tipo, né, de esforço solicitante é o momento fletor. Então, nós falamos de força normal, força cortante e o momento fletor. O que é o momento fletor? Né? Basicamente, o momento fletor ele origina, né, dos esforços de flexão. Basicamente, o momento fletor quando você tende a dobrar um objeto mudando a sua curvatura. Então, nós temos esse objeto aqui, né, cilíndrico, reto, e você aplica um carregamento, né, que tende a fazer com que o objeto mude a sua curvatura. Né? O momento fletor está relacionado à flexão ou dobramento. Né? É uma mudança de curvatura. Como que ele age? O momento fletor ele age no plano que contém o eixo longitudinal. O que é o eixo longitudinal?
se a gente pegar esse objeto aqui de cima, que ele está perfeito, este é o eixo longitudinal. Então, o momento fletor, ele age, né, no plano que contém esse eixo. Então, ele está agindo nessa região aqui, tá? Ele é perpendicular a essa seção transversal. Então, ele age perpendicular à área, né? Aí a gente observa algumas características, né, que o momento fletor, vou usar uma caneta aqui de outra cor, para ver se melhora a visualização. O momento fletor, ele tende a causar numa região aqui tração, né, e outra região uma compressão. As fibras superiores, por exemplo, nesse tipo de momento fletor, é um carregamento onde as fibras superiores estão comprimindo, né, a gente percebe que é um encurtamento aqui, enquanto aqui de baixo há um estiramento. Então, aqui nós temos tração e aqui nós temos compressão. A gente vai ver um pouquinho melhor depois, quando vamos falar da convenção de sinais. Mas o momento fletor, ele age, né, sob o eixo longitudinal perpendicular, né, à área da seção transversal aqui da estrutura. E para fechar, né, o nosso último tipo de esforço solicitante é o esforço de torção aqui. Para que haja torção, você tem que ter o que a gente chama de binário, né? Binário de forças. É um conjunto, tá? De duas ou mais forças, né? No caso binário, que tende a fazer com que haja, né, um movimento de rotação em relação aí, né, a esse eixo longitudinal que passa, né, sobre esse eixo da peça aqui, ou da estrutura. Então, se nós tivermos uma força, né, que vai ser aplicada aqui, opa, a borracha aqui. Então, torção, você tem um braço, né, tem um raio aqui, ó, nós temos o eixo longitudinal e nós temos um raio, por exemplo, nesse caso, de uma peça cilíndrica. Então, um binário é uma força que vem para cá, né, e o braço continua, e uma força para cá. É um conjunto. Opa, ficou ruim a cor aqui. Então, um binário é esse conjunto de forças aqui, ó, que tende a fazer esse movimento de torção. Tá? Vamos falar um pouquinho a torção vai ser o assunto que a gente vai falar lá para o final da disciplina, tá? A torção de eixos, que aqui é um combinado de esforços, tá? De cisalhamento, vai estar presente, vai estar cargas, carregamentos normais também vão estar presentes nesse tipo de carregamento. Mas, para o momento da disciplina, o importante vai ser os esforços solicitantes normais, né, e de força cortante e de momento fletor. A torção a gente não vai entrar neste momento. Bom, a gente vai alinhar as convenções de sinais para a gente falar da mesma língua. Obviamente, se você mudar essa convenção, você tem que seguir até o final para não ter problemas com a interpretação dos seus resultados. Então, a gente vai acertar uma convenção de sinais aqui, que é a mais usual dentro da engenharia e comumente vocês vão encontrar nos projetos ou em livros da área. Então, a gente precisa dizer o seguinte, que a força normal, ela é dita positiva, né, quando ela tende a tracionar o objeto. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma barra, né? Então, a força normal positiva é a que tende a estirar o objeto ou tracionar o objeto. Então, ela tende a estar saindo, né? E quando ela é negativa, né, essa é a mais óbvia de todas. Então, você vai falar, professor, isso aqui é bem simples de compreender, realmente. E negativa, né, quando ela está comprimindo o objeto ou, né, para dentro do objeto, tentando encurtar. A gente vai trabalhar, pessoal, com cortes, tá? A gente vai estar trabalhando sempre com... Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o método das seções. Como a gente quer que a estrutura fique em equilíbrio, então, por exemplo, ó, nós temos essa barra aqui que está sendo tracionada. Se eu cortar ela aqui ao meio, né, dividir em dois pedaços, para que a estrutura fique em equilíbrio,
né? Ó, essa força normal, que é a carga externa, ela está nesse sentido. Então, se eu cortar isso aqui ao meio para que continue em equilíbrio, vai haver, né, um esforço interno solicitante normal, N, que a gente vai representar por N. Então, a força externa é essa, é F. O esforço solicitante, N, que é o que nós estamos interessados em entender, é este. Isso aqui é uma reação. Então, para que isso esteja em equilíbrio, né, se a gente olhar essa porção, essa é a convenção de que a força normal é positiva. Se nós cortarmos e olharmos agora essa outra extremidade, a gente vai perceber que a nossa força normal é positiva quando o N está vindo aqui para, né, a esquerda. Tá? Então, o N é maior que zero, o N é positivo. Aqui nós temos o mesmo carregamento, né, por forças normais externas, e aqui a gente corta a seção e olha o que está acontecendo. Então, a carga externa de compressão está aplicando nessa extremidade. Isso aqui é a força externa. Então, se a gente olha a seção de corte, né, é uma força normal negativa, ou seja, de compressão, quando, né, a nossa esforço solicitante normal está nessa direção e aqui nessa outra direção. Então, são convenções. A gente vai sempre estar olhando as seções de corte. O carregamento externo ele vai ser útil para a gente na hora de determinar o que a gente chama de reação, mas depois a gente vai aplicar os cortes. Não vou estender muito nisso, porque é importante a gente entender fazendo os exercícios, tá? Vamos agora entender um pouquinho, né, quando a força cortante é positiva ou negativa. Vou pegar aqui uma caneta verde. Então, a força P é uma carga externa. Okay? Então, essa é a carga externa. E a gente faz um corte na seção transversal. Aqui é um corte. Aí, desse corte, a gente está olhando essa parte aqui. Tá? Então, a gente está interessado no corte. Para a gente falar de convenções de sinais de esforços solicitantes, a gente precisa olhar, né, dentro da estrutura. Então, para olhar dentro da estrutura, a gente faz o corte. Então, a gente fez um corte, né? Como a gente quer manter essa estrutura em equilíbrio, então, se essa carga P, ela aplica esse esforço cortante, a gente está olhando essa seção. Ela é positiva, né? Se ela tende a girar a barra, né? O esforço cortante tende a girar a barra no sentido horário em relação a essa seção de corte. Tá? Então, é isso. Ó. Aqui é o Vzinho que a gente chama, né, de esforço cortante. Então, o esforço cortante a gente representa pela letra V. Então, se a gente fez o corte, né, e olhando na seção de corte, o esforço cortante tende a girar horário, a gente diz que o nosso esforço cortante é positivo. Olhando, a gente está olhando agora daqui, né? E se eu olhar daqui para cá, olhar essa parte aqui, eu vou ter essa outra extremidade de um lado, né, ou de outro, tá? Porque é mais conveniente para nós. Então, a gente pode olhar dos dois lados. Então, quando eu olho daqui para cá, eu olho essa parte, né? Nós temos essa carga P externa, né? E para que isso aqui esteja em equilíbrio, o que tem que acontecer, né? O esforço cortante, ele, né? Ele tem que ser o inverso. E ele vai girar no sentido... Qual é o sentido aqui? É o sentido horário novamente, ó. Independente de eu olhar pela direita ou pela esquerda, o esforço cortante sempre tende a girar no sentido horário. Então, se ele gira no sentido horário, é positivo, tá? E quando vai ser negativo é a situação aqui de baixo. Vou apagar aqui. Então, a carga externa, ela está de baixo para cima, né? Aí a gente faz o corte para olhar a seção e nós vamos ter essa situação aqui, ó. Então, se a gente olhar daqui para cá, a carga, né, vai gerar um esforço cortante dentro dessa estrutura que vai rotacionar no sentido anti-horário, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, é negativo. Tá? Depois vocês, pessoal,
revise esse vídeo, copie esses macetezinhos, tá? E anotem no caderno para vocês lembrarem na hora de resolver o exercício. Mas basicamente é isso, horário positivo. Vamos agora pela convenção dos momentos fletores. Os momentos fletores, a gente observa da seguinte forma. Aqui nós temos a viga, né? Ela está submetida a momentos externos, então isso aqui são momentos externos que vai tender a fazer com que ela dobre dessa forma. Então imagina que nós temos um apoio aqui e uma carga aqui no meio. Então se a gente observar a situação deformada, ela vai estar com essa cara. Então esses MAs aqui, eles são os momentos devido à ação dessa força P aqui nesses apoios, tá? Então vai gerar esses momentos externos. O que nós estamos interessados é com o que está acontecendo dentro. Então a gente faz um corte, né? A gente faz o corte e olha. Então olhando aqui nesse sentido, a gente vai ter essa extremidade. O que a gente observa, né? A viga ela tende, né? Esse momento fletor aqui, que é o esforço solicitante, ele tende a formar este tipo de deformação, né? Aí a gente olha, né? Se as fibras inferiores, né? Se as fibras inferiores estão sob tração e as superiores sob compressão, o momento fletor é positivo, tá? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Se eu olhar agora por este lado aqui, a gente percebe que vai formar isso aqui, ó, né? Continua embaixo sendo tracionado, ou seja, esticado as fibras, e aqui em cima comprimido. E o contrário segue da mesma forma. Então, se nós tivermos uma situação aqui, né, nossa barra ela está apoiada aqui, nós temos uma carga que vem de baixo para cima. Ela vai formar esse perfil, né? E aqui são os momentos fletores causados, são, na verdade, por aplicado, tá? Então, isso aqui é um momento aplicado, que é o momento externo. Aí o momento fletor vai gerar esse tipo de cara aqui, né, internamente. Se as fibras superiores agora, né, se as fibras superiores estão sob tração e as inferiores sob compressão, aí é negativo, tá? Isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Então esse é o macete, positivo, negativo. O momento torsor, que é o de torção, aí a gente tem uma convenção simples, essa é a mais fácil de lembrar. Aqui está pelo sentido de rotação, né? Nós temos a peça inteira e é aplicado um torque, né? Que é um torque externo, né? Para rotacionar. E a gente faz o corte e olha isso aqui. Se na seção ela gira aqui no sentido horário, negativo. Se gira no sentido anti-horário, positivo. O momento de torção a gente não vai usar neste momento da aula, tá? A gente vai trabalhar com ele mais à frente. O mais importante é que vocês consigam lembrar do momento fletor, né? Dessa convenção de sinais e da força cortante. Se não lembrar também, na hora de resolver os exercícios, a gente vai revisar. Seguindo aí a nossa aula, hoje eu vou fazer 3 exercícios, tá, pessoal? Não vou ficar falando apenas. Vou resolver 3 exercícios e a gente vai tentar aplicar da melhor forma possível todos esses conceitos. A gente vai trabalhar basicamente com vigas, tá? Vigas. As vigas, elas são elementos, né? São barras que estão submetidas a cargas, né? Ou carregamentos transversais ao longo do seu vão. Então, aqui nós temos uma viga, por exemplo, pode ter seção quadrada, circular, triangular, das mais variadas formas. Então, essa seção transversal varia, mas ela sempre vai ter, né, uma dimensão que é superior tanto à sua dimensão de altura quanto de espessura. E essa dimensão maior a gente chama de vão. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando com vigas,
que estão submetidas a carregamentos transversais, que seria sobre essa região aqui, tá? A região ao longo do seu vão. Pode haver alguns carregamentos oblíquos, né, que tem alguma inclinação. Bom, dito isso, a gente classifica esses carregamentos, tá, que são aplicados aí em relação a essa área, em cargas concentradas e distribuídas. As concentradas, né, são aquelas cargas que são aplicadas em apenas um ponto da estrutura, né? Se a gente for comparar o tamanho da estrutura, é apenas um ponto. A carga P aqui. Então, imagina que aqui tem apenas um pilar apoiado, né, sobre essa viga. E carga distribuída são cargas que estão aplicadas ao longo de todo o vão, né? Então, aqui nós temos um pilar, na verdade, uma viga, e sob essa viga tem uma parede, né? Uma parede grande. Então, aqui vai haver um carregamento que a gente chama de carregamento distribuído. Só que esse carregamento distribuído, né, ele pode ser uniforme, como uma parede, né, perfeita, ou pode ser variável. Essa parede ela não tem uma altura padrão, né? Então, nós temos a viga aqui, e essa parede ela pode ser irregular, ela pode ter mais massa, mais material do que em outra região. Então, isso aqui vai gerar um carregamento que é distribuído, porém é variável ao longo da seção, ao longo do vão da viga. Então, tá, nós sabemos que temos esses tipos de carga. A gente faz o que, pessoal, para trabalhar com vigas? A gente pega essas cargas distribuídas e transforma numa carga que a gente chama de carga equivalente. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos uma viga que está aqui embaixo e nós só estamos observando o carregamento distribuído. O carregamento distribuído, ele é representado por essas setinhas aqui, tá? Cuja tamanho das setas, ou seja, desse vetor, representa a magnitude dessa carga que está sendo distribuída. Então, por exemplo, aqui nós temos uma carga uniforme, tá? Porque a magnitude dela não varia ao longo. E a carga distribuída a gente representa pela letrinha Q aqui, tá? Q, que é a carga distribuída, ela tem a unidade, né, de força, uma unidade de força, pode ser em newtons, quilograma-força, por comprimento, tá? Então, é uma unidade de força por comprimento. Então, como eu disse, a gente pega essa carga que é distribuída e transforma numa carga concentrada equivalente. Aqui eu chamei de R, tá? Então, e onde eu aplico essa carga equivalente? O que é essa carga equivalente, pessoal? É uma carga concentrada, tá? Que vai produzir o mesmo efeito que um carregamento distribuído aqui geraria na estrutura. Mas qual que é o valor dessa carga concentrada equivalente aqui que eu vou aplicar? Ela corresponde à área representada aqui pela figura que representa, né, a nossa carga distribuída. Se aqui nós temos um retângulo, né, esse retângulo ele tem base de comprimento, né, que a gente chama de A aqui, né, a dimensão arbitrária A, e tem uma altura, que é a magnitude da carga, igual a Q. Então, a carga equivalente, R, vai ser igual a essa área aqui. Então, é a base, que é A, vezes, né, essa altura, que é Q. A é comprimento. Então, se essa viga tiver 2 metros e Q vale 5 kilonewtons por metro, então a carga equivalente vai ser 2 vezes 5, então vai ser 10 kilonewtons. Então essa é a minha carga equivalente. Eu vou pegar uma carga de 10 kilonewtons e agora eu tenho que aplicar aonde nessa estrutura? Eu vou aplicar no centro de gravidade dessa figura geométrica que é formada pelo carregamento. É o centroide, tá? Então, a coordenada que a gente vai usar do centroide é a coordenada X, do centro de gravidade. Para quem não lembra, basta consultar, né,
as coordenadas dos centroides das figuras geométricas mais comuns, triângulo, trapézio, retângulo, tá? Então, qual que é a coordenada x aqui desse centroide? Então, é desse retângulo, né? Do retângulo é fácil, fica na metade dele, é x sobre 2. Então, a gente vai aplicar um carregamento aqui, ó, no meio, de magnitude, né, igual a 10 kN. Então, essa é uma carga distribuída. E quando nós tivermos, por exemplo, variável, por exemplo, nós temos aqui um carregamento triangular, segue a mesma forma. Qual que é o valor de R? É a área desse triângulo, ó. Base vezes a altura dividido por 2. A vezes Q dividido por 2. Esse é o valor de R. Onde eu vou aplicar? Na coordenada x do centroide do triângulo. Se a gente considerar, né, que a figura está aqui, né, e o meu eixo de referência está passando por aqui, então aqui é 0, né, eu vou contar a partir desse ponto. Então, se eu contar a partir desse ponto, usando, né, a coordenada do centroide, eu vou dizer que é igual à dimensão A dividido por 3. Então, vai estar, a partir desse ponto, né, a 1/3 dessa dimensão aqui. Então, vai ser aplicado aqui. Tá? Eu poderia começar daqui para cá, né, aí seria 2/3 de A. E a gente vai fazer exercício. Aqui tem um carregamento trapezoidal, aí a gente tem que lembrar da área do trapézio, né, um pouco mais complicada, e de outras formas. Ah, professor, mas às vezes vai haver um carregamento que ele não é uma carga distribuída uniformemente variável, como a gente está vendo aqui. Pode ser uma função assim. Às vezes vocês vão encontrar estruturas que têm carregamentos que não se comportam tão bem assim. Então, o que nós vamos ter que saber, né? Nós vamos precisar, para esse caso, encontrar a função desse carregamento. Então, se nós temos uma função que descreve o carregamento em função da posição x, que aqui é o eixo x, que é essa dimensão, o que nós precisamos saber, né, para colocar uma carga concentrada aqui? Então, imagina que a gente encontrou a nossa carga concentrada equivalente a R está aqui. Para eu saber qual que é o valor de R, eu tenho que calcular a área dessa região. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer uma integral, né, desse ponto até esse ponto. Imagina que ele diz A. Então, vou fazer uma integral definida de QX, né, dessa função, porque isso aqui já não é tão trivial saber a função desse carregamento, de QX dx. Aí eu vou saber o valor da minha carga concentrada equivalente. Então, aí teria que lembrar, né, um pouquinho lá das propriedades de integral para aplicar nisso aqui. Porque a integral, né, o conceito de integral a integral de uma função é a área abaixo, né, da curva que essa função desce. E aí a gente aplica na situação. Tá? Então, feito essas definições, vamos revisar um pouquinho sobre os vínculos ou apoios, né? Então, a gente vai trabalhar com vigas, com estruturas, e essas estruturas elas estão, né, vinculadas ou apoiadas em outras estruturas. E qual que é a finalidade dos vínculos, né? Restringir movimentos. Então, nós temos aqui o apoio móvel, que é o mais simples, né? Então, basicamente, a estrutura ela está uma sobre a outra. Então, se você tiver um pilar apoiado, nós temos aqui, por exemplo, uma viga, vamos falar de viga, pilar é outra situação, uma viga, e ela está apoiada sobre um pilar. Então, aqui nessa estrutura, não tem nenhum parafuso, não tem nada. Esse tipo de situação é um apoio móvel. Por quê? Né? A única restrição, ou seja, a única reação que a gente vai ter é um movimento perpendicular, né? Então, essa viga aqui, ela não consegue vir para baixo. Então, vai haver o quê? Uma reação para cima. Tá? Então, é o apoio móvel, é o mais comum. Aí, aqui nós temos a representação. Geralmente, vocês vão encontrar dessa forma aqui ou
dessa outra forma. Então, a gente tem o quê? Possibilidade de movimentar essa viga horizontalmente, tá? Então, a gente pode deslocar. E também a gente pode fazer com que ela rotacione aqui. A gente pode fazer com que ela gire em relação a esse ponto. É o apoio que tem menos restrições, né? O outro é o apoio fixo. O apoio fixo a gente pode interpretar da seguinte forma, né? Nós temos a nossa viga aqui e nós pivotamos ela aqui. Colocamos um pino, né? Ela está fixada por um pino. O que esse pino vai fazer, né? Vai impedir com que a gente se movimente horizontalmente, a gente não consegue mais mover, e verticalmente também, né? A gente não consegue ter essa movimentação. Então, a gente vai observar que no apoio fixo vai surgir duas reações, né? São as reações que são importantes, né? Que são os que restringem o movimento. Então, se eu quiser movimentar horizontalmente, vai surgir uma reação, né, horizontal, e verticalmente outra. Mas o pino, se a gente observar, né, que é o apoio fixo, ele não restringe a rotação, tá? Não restringe. O último, né, que é o apoio, que a gente chama de tipo engastamento, este aqui a gente não consegue nenhuma movimentação, nem vertical, nem horizontal e nem rotação, tá? Na prática, que tipo de vínculo ou apoio é esse? A gente pode observar como uma estrutura que foi chumbada, soldada ou rebitada. Então, é o tipo de apoio que impede movimentações horizontais, verticais e momentos ou rotações, tá? Então, são esses tipos de vínculos. Vocês precisam lembrar desses apoios ou vínculos para poder depois, né, resolver os exercícios calculando, né, o que a gente chama de reações de apoio. Eu trouxe aqui, pessoal, algumas regras, né, para a gente traçar os diagramas de esforço solicitante. Eu não vou ler essas regras, a gente vai aprender a traçar esses diagramas fazendo, tá? Então, vou deixar essas regrinhas para a gente discutindo ao longo dos diagramas. Então, para começar, vamos calcular, né? Vamos obter o diagrama de esforço cortante e de momento fletor para essa viga aqui. Tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que sempre obter as reações de apoio. Se o exercício, o problema, a situação não te dá essas reações de apoio, a gente precisa começar calculando por elas. Então, vamos começar por aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma viga aqui, nós temos uma carga externa chamada de P, ela está apoiada em A por um apoio móvel, né? Aqui é um apoio móvel, e em B por um apoio fixo. A viga ela tem um vão L, né, de comprimento L, e a distância do ponto de aplicação, que a gente chamou de C, até o apoio B tem essa dimensão, e do ponto C até o apoio A tem essa dimensãozinha A. Feito isso, vamos calcular as reações de apoio. Professor, mas não tem nenhum número aí. A gente vai fazer 2 exercícios onde nós não vamos usar nenhum valor numérico. É importante a gente aprender a equacionar o nosso problema sem ter números, porque aí a gente consegue extrair informações, depois quando tiver números a gente não fica cegamente seguindo uma fórmulazinha, tá? Então vamos equacionar aqui. Então, como é uma viga que a gente chama biapoiada, né? Então tem 2 apoios, vamos descrever as reações. Uma dica, né? O apoio móvel, ele restringe apenas uma movimentação. Então, aqui no caso, a viga, ela não consegue se movimentar para baixo, né? Porque a carga que está aplicada é empurrando para baixo.
Então, nós vamos ter uma reação, que eu vou chamar de RA, para cima. E o apoio móvel, um vínculo. Já o fixo vai haver duas restrições, né? Para uma restrição na horizontal, vou chamar de RBX, e uma restrição vertical de RB. Vou chamar essa horizontal, essa vertical de RB apenas. Uma coisa que a gente já consegue observar é o seguinte: o nosso carregamento ele está totalmente na vertical. A gente já vai conseguir inferir que não vai haver nenhuma reação horizontal, porque o único carregamento que existe aqui externo é totalmente vertical. Mas vamos seguindo os cálculos das reações. Aí basta lembrar que quando a gente fala em cálculo das reações, a gente tem que ir lá para as equações de equilíbrio. O que são equações de equilíbrio? São as somatórias. Somatória das forças em x igual a zero, das forças em y igual a zero e a somatória dos momentos igual a zero. Nós temos 3 equações de equilíbrio. Às vezes a gente vai precisar usar todas, às vezes não. Então essas são as equações de equilíbrio da estática. Por que equilíbrio? Porque nós queremos que a estrutura esteja em equilíbrio. Tá? Então vamos lá. Partindo pela primeira equação, que é a somatória das forças em x igual a zero, a gente vai pegar tudo que está em x igual a zero. A gente tem apenas RBX. Então é menos, vamos convencionar aqui do sentido para cá é negativo, tá? Então vai ser menos RBX. Não temos mais nenhuma força, é igual a zero. Então essa reação de apoio aqui, basicamente, ela é nula. Então vou tirar aqui só para não poluir o nosso desenho. Vamos para a somatória agora das forças em y igual a zero. Para cima, positivo. Tá? Então, a reação RA, a nossa reação RB e a nossa carga P para baixo negativo. Tudo isso tem que ser igual a zero. Bom, ainda não conseguimos encontrar o valor de RA e RB, que é o que eu quero, né? Então, vamos partir para a somatória dos momentos. Eu vou deixar esse espacinho aqui. Deixa eu pegar... fazer uma reta melhor. Não ficou muito legal minha reta. Mas vamos lá. Vamos para a somatória dos momentos. Eu posso pegar um ponto A ou ponto B. Mas vamos fazer a somatória dos momentos em relação ao ponto A. Tá? Igual a zero. Então, a gente vai convencionar momentos positivos, tá? Momentos externos, tá, pessoal? Que vão ser gerados por essa força aqui. Não é aquele momento fletor que está relacionado à carga compressiva e trativa. Então, quando vamos falar por cálculo de reações, os sentidos, ó, para a direita, para a esquerda negativo, para cima positivo, anti-horário, vocês podem definir conforme for o gosto de vocês, que não vai ter problema nenhum. Tá? Desde que vocês respeitem isso ao longo do exercício. Então, aqui eu estou arbitrando que vai ser positivo quando a força, né, ela tende a rotacionar aquele ponto, né, no sentido anti-horário. Então, RA não vai gerar momento no ponto A porque ela passa pelo ponto. Então, tudo que passa por um ponto, seja assim ou assim, não gera momento. Né? Momento é uma força aplicada por uma distância. Essa distância ela tem que ser perpendicular ao ponto. Tá? Então, aqui nós não temos nenhuma distância. Se a distância é zero, o momento é zero. Agora, a força P, né, ela tem essa distância e está a 90 graus, né, do ponto que eu estou querendo. E se a gente aplicar ela aqui, o que vai tender a rotacionar nesse sentido? Né? Então, o sentido é contrário. Então, o nosso momento gerado por essa carga P, aqui, ele é negativo. Então, vamos ter o seguinte, menos P vezes essa distância aqui, que é igual a A, né?
Aí nós vamos agora para a reação RB. A RB também vai gerar momento. A força está aplicando aqui e nós temos essa distância. E se a gente olhar, gira no sentido anti-horário. Então é positivo. Então vai ser mais RB vezes qual distância? L, né? É todo o vão da nossa viga. Então a somatória dos momentos tem que ser igual a RB. Basta isolar aqui. Então, RB vai ser igual. Esse termo aqui a gente passa para o outro lado, vai ficar P vezes A. O RB está sendo multiplicado por L, esse L vem para cá, dividindo. Então, esse é o valor dessa reação RB. Agora, basta a gente trazer isso aqui para essa nossa expressão. Então, RA vai ser igual. Esse termo aqui vem para o outro lado, então fica positivo, e o RB vem para cá, negativo. RA é igual a P, a carga P, menos o RB. RB é P vezes A, dividido por L. E agora, como que eu saio disso? Vamos fazer um mínimo múltiplo comum. Então, coloco o L, então aqui vai ter 1 embaixo. Então, L dividido por 1 é 1. L dividido por 1 é L. L vezes P vai ser P, vezes L. L dividido por L é 1. 1 vezes P vezes A vai ser P vezes A. Agora eu consigo colocar em evidência o P, Então vai ficar P que multiplica L menos A, e aqui embaixo dividido por L. Então essa é a minha reação RA. Mas eu consigo ainda fazer uma adaptaçãozinha aqui, lembrando o seguinte, Se eu pegar L e subtraio esse comprimento A, vai me sobrar o quê? Esse pedacinho B. Então, eu posso dizer aqui que meu RA é igual a P vezes B dividido por L. Pessoal, vocês podem interromper se não conseguirem entender o raciocínio. Mas, basicamente, o que eu vi aqui? L menos A. Então, L é todo esse comprimento da viga. Então, se eu tirar esse pedaço da viga, vai me sobrar B. Então, em vez de eu ter essa expressão grande, eu coloco dessa forma. Então, eu já tenho aqui as reações de apoio. Tá? Como é uma estrutura, pessoal, biapoiada, a gente já sabe, se fossem dados numéricos, que a reação RA e a reação RB, considerando que as distâncias A e B são iguais, que as reações RA e RB são metade de P. Então, RA seria P dividido por 2 e RB P dividido por 2. Tá? Mas, nesse caso aqui, a gente tem uma equaçãozinha que calcula o valor da reação RA e RB para uma viga que está com uma carga concentrada aqui num ponto qualquer, em função da posição. Então, se eu tiver uma viga que tiver uma carga P aqui, qualquer, e souber essa dimensão em relação a esse ponto, e dizer que essa é a dimensão em relação a esse outro ponto, eu consigo calcular as reações de apoio. Então, aqui é uma equaçãozinha muito boa para se usar rapidamente em qualquer exercício de carga concentrada em uma viga simplesmente apoiada. Tá bom? Então, é só para a gente trabalhar um pouco com essa revisão de reações de apoio. Então, depois que eu calculei as reações, o exercício começa efetivamente. Tá? Às vezes eu posso deixar os dados aqui já para vocês, para facilitar a vida de vocês. Mas é bom relembrar e saber calcular. Então, eu já sei que o valor de RA é igual a... Vou colocar aqui, RA é igual a carga P vezes B dividido por L. E minha reação RB é igual a carga P vezes a dimensãozinha A dividido por L. Agora que eu calculei as minhas reações, vou tirar isso aqui, a gente vai ter que calcular os esforços solicitantes. É a partir deles que a gente vai traçar os diagramas. Aí é uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção.
a gente vai utilizar o método das seções. O que é o método das seções? A gente vai fazer vários cortes na estrutura, tá? Então, o método, vou colocar aqui, método das seções. A gente vai fazer cortes. Onde eu vou fazer esses cortes na estrutura? Sempre quando tiver uma variação do carregamento. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos o ponto A. O ponto A, para cá, ele vai ter uma variação. Ó. Nós temos uma reação de apoio aqui, então da reação de apoio para cá, nós temos uma variação de carregamento. Não tem nada aplicado aqui, a não ser a ação da reação de apoio. Então, vou fazer um corte aqui. E se eu continuar caminhando na viga e observar uma variação de carregamento, eu faço outro corte. Então, aqui nós temos o P. Então, vou cortar a viga aqui. E se eu seguir mais para frente, nós não temos mais nenhuma variação de carregamento. Eu posso cortar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tá? Então, a gente sempre vai fazer cortes. Eu vou chamar essa seção de corte 1 e essa aqui de seção de corte S2. Tá? E a gente segue dessa forma. Então, se eu tivesse uma carga concentrada aqui, P2 aqui, eu faria esse corte aqui, aí eu faria mais um corte aqui, tá? E aqui eu teria 3 cortes. E assim segue. Vamos seguindo aqui. Então, a gente usa o método das seções, a gente faz corte em seções. E o que nós fazemos depois que nós cortamos? Então, a gente pega, né, e representa, eu vou fazer dessa forma, vou representar a seção de corte que eu quero. A seção de corte é do corte para trás. Então, se eu desenhar isso aqui, eu vou chamar de seção S1, o corte, tá, que aconteceu entre A e o ponto C. E vou desenhar tudo que está antes da seção de corte. Isso vocês podem fazer se achar mais conveniente, ou às vezes você pode aproveitar a mesma figura, mas eu vou só representar isso aqui, num diagrama de corpo livre. Então, o que eu tenho aqui? Né? Aqui é a minha seção S1. Antes da seção, eu vou ter o quê? A minha reação RA apenas, tá? E qual que é essa dimensão aqui? Ó? Eu vou chamar de X, tá? Então, X é a distância do ponto A até a minha seção de corte. Quanto que vale X? X, ele é maior, igual a zero, ele é maior que zero, maior ou igual a zero, então ele pode ser zero também, eu posso pegar o X valendo zero, só que ele é menor ou igual ao quê? A A. A é a dimensão até o ponto P. Mas o meu X ele é maior, igual a zero, e menor, igual a A. Então, o meu X ele pode estar em qualquer região aqui, pessoal. Ó, meu corte. Então, esse corte eu coloquei bem pertinho desse ponto, mas o corte ele se encontra sempre onde houver uma variação de carregamento. Então, eu tenho uma carga RA, uma carga, na verdade, uma reação de apoio RA. Aqui é constante, e aqui houve uma mudança de carregamento. Então, eu faço um corte sempre que houver. E eu chamei de S1 aqui. Então, é todo esse ponto. Então, X é essa dimensão que vem daqui até a minha seção de corte. E eu represento aqui embaixo. Vocês vão entender na mecânica do exercício à medida que nós formos fazendo. Então, qual que é o primeiro passo? Fazemos, né, as seções e dividimos, né, elas de forma organizada. Então, a seção S1 é o corte que foi feito entre A e o ponto C. E defino qual que é o valor de X. Né? X ele vem de zero, né, então, até menos, um pouquinho antes de A. Tá? Infinitesimalmente antes dessa dimensão A aqui. A essa dimensão toda aqui. Tá? Porque a carga P ela não está dentro desse corte que eu fiz. Então, é menor que A, um pouco antes desse ponto P. Então, depois que eu fiz isso, a gente calcula a força cortante. A força cortante, pessoal, é importante agora a gente lembrar da nossa convenção. Então, se a nossa reação RA está para cima, né, para que essa seção transversal ela esteja em equilíbrio, a minha força cortante
está para baixo. Tá? E se a gente lembrar da nossa convenção, se gira, né? Se a força cortante ela tende a girar no sentido horário, né? A minha força cortante no final vai ser positiva. Ok? Ah, professor, mas eu não lembro disso, se vai ser para baixo ou para cima. Então, imagine que eu não desenhei. Eu sei que vai ser positivo aqui, mas imagina que eu não desenhei ali, porque eu não quero ter medo de errar. Então, vocês colocam apenas o V, que representa a força cortante, né? E faz o cálculo. Então, a força cortante vai ser a somatória das forças que agem na seção que eu estou analisando. Então, a força cortante vai ser igual a RA. RA está para cima. Então, RA positivo. E RA, como eu sei, é P, né? A carga P aqui, vezes a dimensão B, dividido por L. Então, como a gente já observa, é positivo. Tá? Então, às vezes a convenção te ajuda, né? Mas a própria análise do exercício, a gente vai saber que a nossa força cortante é positiva e vem para baixo, aqui, ou para cima. É para baixo mesmo, é para baixo, porque senão não entra em equilíbrio aqui. Então, calculei a força cortante. Ah, não tem número nenhum esse exercício, fica muito difícil de entender. O que nós observamos? Que a nossa força... Oi? O RA e a seta dele tá para cima, né? Aham. Aí ele, no caso, não teria que ser negativa? É isso aí que eu não entendi. Porque eu entendi que a força cortante é positiva, né? Por causa lá da convenção. Só que só esse RA aí que eu não entendi. Por que ele é positivo e não negativo? O RA é uma carga, é uma reação, né, de apoio. Então, a força... vou tentar refazer do zero, só para... eu não sei se eu vou conseguir formular uma resposta verbal assim. O que nós fazemos? Né? Nós montamos a seção de corte. Incluímos todas as cargas que estão ali. Imagine que nós tivéssemos aqui nessa seção de corte uma carga B, aqui qualquer. Então, o que nós fazemos? Nós queremos calcular a força cortante V, vamos chamar de V1, que é nessa seção. Então, V1 é igual à somatória, né, dos carregamentos que agem na seção de corte. Então, a gente sempre vai usar a convenção normal, né? Cargas para cima positivo e para baixo negativo. Então, nós temos RA, que está para cima é positivo, menos B, que está para baixo é negativo. Então, por isso que RA ficou positivo. Aí eu vou voltar para o exercício aqui. O esforço cortante nessa situação vai ser positivo por quê? Né? Se nós fôssemos fazer uma análise gráfica da situação, para que haja um equilíbrio estático dessa estrutura, né? Se essa reação está para cima, o esforço cortante está para baixo. Mas o esforço cortante para baixo não significa que a setinha para baixo é positiva. Na verdade, é o sentido que a seção de corte rotaciona. Então, para baixo rotaciona no sentido horário, é positivo. Olhando do ponto de vista do esforço cortante. Entendeu? Então, se eu não lembrar da convenção, basta eu fazer a somatória das forças que agem na seção e eu vou perceber no final que o valor vai ser positivo. RA é para cima, então RA. Então, o meu esforço cortante é positivo. E se eu for precisar inserir aqui o sentido, eu coloco ele para baixo. Pela nossa convenção aqui, ó. Aqui, ó. Seção de corte, né? Quando eu corto aqui e olho nessa direção. Aí se eu cortasse e olhasse na outra, ele estaria para cima, tá? Entendeu? Sim, entendi. Então, beleza. Aí vamos seguindo, né, para cálculo do momento fletor. Isso aqui, pessoal, a gente vai repetir para todas as sessões de corte que eu fizer. Se eu fizer 10 sessões de corte, eu vou ter que refazer isso 10 vezes. Então, o momento fletor da seção S1, vou chamar de momento fletor M1. Então, o momento fletor, em relação a quê? Então, o momento fletor, pessoal, é sempre em relação à seção de corte, tá? Então, é em relação a este ponto. Para não dar confusão, vamos começar sem representação de seta. Então, o momento fletor M1
é igual a essa reação RA vezes essa distância. Qual que é o valor dessa distância? É X. Então, RA vezes X. Aí que complica, né? Fala, mas agora, ele é positivo ou negativo? Então, a gente já sabe, ó, que RA ele vai tender a girar a seção para cá, né? Para cá. Só que para que haja o equilíbrio estático dessa estrutura, o momento fletor, que é o esforço solicitante M1, ele tem que ser oposto, né? Ele tem que ser oposto a esse momento fletor que a gente chama de momento fletor aplicado. Então, se a gente observar, o que está acontecendo aqui com essa viga? Né? Aí se a gente tentar fazer o desenho, vai ficar esse formato aqui, ó. Esse formato aqui é o quê? Né? É um formato que representa o momento fletor positivo. Tração nas fibras inferiores, né? E compressão nas fibras superiores. Para quem não lembra, basta lembrar um rostinho sorrindo aqui, ó. Então, isso aqui tende a fazer com que a viga envergue essa ponta para cá e essa para cá, e vai formar esse tipo. Então, o meu momento fletor é positivo também. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir RA pela sua expressão aqui. Então, RA vai ser P vezes B dividido por L vezes X. A força cortante, pessoal, na seção 1, é um valor constante. É uma reação, é o valor dessa carga aqui. Então, ele é constante nessa seção. É importante a gente lembrar. Não varia. Só que o momento fletor, ele depende, né, da posição X. Então, ele é um valor que depende da posição. Tá? É variável. Varia linearmente, porque X é um valor linear. Se fosse quadrado, aí variaria de forma quadrática. Então, varia linearmente com X. Por isso que eu trouxe essas equações, tá? Então, aqui é em função de X. Então, o momento fletor é em função de X e o esforço cortante não. É uma constante. Então, quando nós tivermos, pessoal, a força cortante ou o momento fletor que varia com o vão, com a posição dentro da viga, a gente faz a seguinte forma, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Ó. Opa! Meu desenho aqui tá ruim. A gente vai fazer para a seção que a gente fez, a gente vai colocar o valor de X e, né, o nosso esforço cortante e o momento fletor que a gente quer. A gente sabe que o esforço cortante 1, ele é a reação RA. E o nosso momento fletor M1, ele deu P vezes B dividido por L vezes X. Então, ele depende do valor de X. Estrategicamente, a gente coloca sempre valores extremos, tá? Por exemplo, o X quando vale 0, por exemplo, né? Se a gente quer ver alguma variação aqui ao longo do vão, a gente coloca um valor intermediário, mas de toda forma a gente coloca valores extremos. A gente sabia que o nosso X ele era maior ou igual a 0 e menor igual a A. Então, a gente vai colocar para X valendo 0 e quando o X valer A. A é uma dimensão qualquer. Então, quando o X for 0, o nosso esforço cortante continua sendo RA, né? Que é o valor dessa reação aqui. Quando o X for igual a A, mantém o mesmo valor, porque não depende. Já o nosso momento fletor vai acontecer o seguinte, né? Quando o nosso X for igual a 0, se a gente jogar 0 aqui, nosso momento fletor nesse ponto aqui vai ser 0, né? 0 vezes algum número, isso aqui é um número, tá, pessoal? Então vai ser 0. Quando for A, a gente vai ter essa expressão. PB vezes A dividido por L. Então eu bastei e multipliquei por A. Então, a gente, neste ponto aqui, ele vai ser positivo e vai valer esta magnitude. Aí, para a gente fechar, né, o exercício, a gente tem que fazer, né, o cálculo do esforço cortante para a seção S2. Então, aí a gente vai pegar a viga, né, considerando tudo que está antes do corte. Então, vai estar incluso, né, a carga P e a reação aqui RA. E a gente vem para cá.
Então, vamos fazer o desenho aqui. Então, nós temos a reaçãozinha RA, a carga P aqui e a seção de corte S2. E qual que é o valor dessa dimensão até o corte? É X também, continua sendo X, só que esse X vamos chamar de X2 para não confundir com esse X1 aqui, tá? O X2 agora, então ele vale essa dimensão aqui, ó. X2 é igual a quê? Tá. X2 ele é maior que o valor de A, né? Ele é maior que A vinha só até aqui. Então, ele é maior que A e menor que a dimensão da viga, que é o nosso L. Então, é menor igual a L. Deixa eu desenhar melhor aqui embaixo. Deixa eu apagar isso aqui. São associações geométricas. Então, a gente fez um corte, né, na seção S2. A seção S2 é qualquer região que está entre C e B. Tá? Então, pode ser bem aqui próximo de B, mas nunca em cima, né? Então, nós temos essa região. E o meu X, ele compreende dentro desse ponto. Então, X é isso tudo aqui. Então, se a gente observar, X ele vai ser maior que essa região A. Então, pode ser igual, mas ele é maior que A, maior ou igual a A. Porém, né, ele é menor que o comprimento L, mas pode ser também, né, comprimento L. Então, essa é a nossa seção S2. E aqui eu chamei de X2 para não confundir aí, o nosso X2 aqui. Então, a gente começa calculando os esforços cortantes. Vou chamar de V2 aqui nesse caso, V2. Então, nós temos a seção de corte, aí o V2 a gente faz a somatória, né, de todas as forças que estão antes da seção. Então, vou ter RA para cima e vou ter minha carga P para baixo. Se a gente observar, a minha carga P é maior que a minha carga, meu carregamento interno RA, né? A tendência é que meu esforço cortante V2 ele seja negativo, né? Ele seja para cima, ele tende a rotacionar no sentido anti-horário. Só para uma convenção, tá? Só para a gente saber colocar aqui no desenho. Então, só para a gente ver esse sinal aparecer, quanto que vale RA, né? O RA, ele vale, né, P vezes B dividido por L, né? E a minha carga P, né, tá aqui. Então, substitui o RA pela sua expressão e a gente faz o mínimo múltiplo comum da mesma forma. A gente vai pôr em evidência o P, né? A gente vai ficar com a seguinte expressão: P vezes B menos L, né? Dividido por L. Aqui eu tirei o mínimo múltiplo comum, tá? Aí a gente vai chegar nessa expressão, só para facilitar. E se a gente olhar aqui no diagrama, aqui, B menos L vai ser igual a quê? Né? B, que é um pedacinho pequeno, menos L, vai sobrar o quê? Menos A. Né? Então, o V2 vai ser menos P vezes A dividido por L. Porque A deu negativo, né? Eu peguei isso aqui e subtraí isso, vai sobrar isso aqui, porém negativo. Então, o nosso esforço cortante na seção S2 ele é negativo e é constante também, ó, que não depende de X. Então, ele continua constante. Vamos ver agora o nosso momento fletor, que vamos chamar de M2. Então, o cálculo dos momentos sempre em relação a esse ponto aqui. Então, vai ser RA, né, vezes... Opa, deixa eu colocar a expressão correta. Então, o momento fletor M2 vai ser o RA vezes X2. Aí nós temos essa carga P, ela está para cá, né? Eu vou observar aqui, né, que a tendência
é que a minha seção de corte tenha um momento fletor, esse momento fletor ele tende a ser negativo, né? Porque a nossa carga P ela é maior que a RA, ela tende a mandar aqui ou não. Vou tentar fazer de novo aqui para ver se eu consigo extrair melhor essa informação. Bom, RA vezes X2, tá ok. Então, pela convenção, ó, essa tendência é fazer com que forme um Uzinho aqui, né? Sorrindo. A nossa carga P, neste ponto aqui, nós estamos olhando esse ponto, vai tender a fazer o quê? Né? Envergar para baixo o ponto. Então, vai ser negativo. Então, vai ser menos P vezes essa distância aqui. Quanto que vale essa distância? Né? Até o ponto que eu estou analisando. Vou desenhar aqui para ficar mais óbvio. Importante vocês associarem isso. Ó. Ó, até esse ponto, ó, eu tenho A. Tá? E toda essa dimensão vale x2. Então, quanto que vale esse pedaço? Esse pedaço é x menos essa dimensão A. Tá? Então, essa é o valor da distância. Então, vai ser P menos x menos A. Ok? Agora, eu preciso, né, resolver essa expressão. A gente já percebe que, né, o momento fletor ele é dependente, né, da posição. Mas ainda dá para a gente melhorar isso aqui. Então, o M2 vai ficar... Quanto que vale o RA? É P vezes B dividido por L. Aqui dá para fazer uma distributiva, né? Opa. Dividido por L vezes X2. Não podemos esquecer que tem um X2 ali da própria equação. Aí aqui a gente faz a distributiva, ó. P vezes X2, P menos P vezes A. Bom, que bagunça, professor. No caso aí daria mais P vezes A, Oi? professor. Oi? O jogo de final aí, negativo, negativo vai dar positivo. Menos P verdade. vezes menos A vai dar mais. Isso mesmo, perfeito. Aqui, né? É verdade, nós Isso. temos um sinalzinho antes aí. Ok, beleza. O que nós podemos observar, né? Que nós conseguimos ainda fazer algumas simplificações. A gente vai pegar essa expressão aqui. Não vamos simplificar nada. Vamos pegar essa expressão aqui e vamos montar o nosso diagramazinho lá em cima. Então, vou trazer aqui para cá, fazer o nosso quadrozinho. Opa, difícil desenhar aqui, hein? Então, aqui nós temos o x, o valor de x, aqui no caso x2. Aqui nós temos o nosso esforço cortante V2 e o nosso momento M2. E vou reescrever a expressão. O nosso V2, ele deu menos P vezes A dividido por L. É constante. E o nosso M2, ele deu uma expressão grande, né? PL vezes X dividido... PL dividido por L. Opa, PB, né? Bzinho vezes X dividido por L. Aí menos PX mais P vezes o A. Aí nós vamos inserir os resultados aqui, né? Quando X for igual a L, a gente já vai fazer algumas substituições aqui para facilitar. Quando X for igual a L, o que vai acontecer com essa expressão aqui, né? Que a gente já está atribuindo valores, né? Então, o nosso X ele pode ser menor ou igual a L, maior ou igual a A. Então, quando o X for igual a L, aqui nós vamos ter P, B, o L aqui L dividido por L,
PL mais P vezes A. Então, aqui vai ser cortado, né? Vai estar dividindo. Então, nós vamos ter essa expressão aqui, ó. PB menos PL mais PA. Aí a gente põe em evidência, né? P vai ficar, multiplica B menos o L mais A. É o nosso momento M2. O que que nós observamos? Né? O que que nós observamos? B mais A é igual a quê, pessoal? B mais A. Né? Se a gente pode rearranjar isso aqui, vai ficar P vezes B mais A menos L. Né? Então, B mais A é igual a L, né? Essa dimensão aqui. Então, o momento fletor vai ser igual a 0. Então, quando o x2 for igual a L, o nosso momento fletor vai ser 0. O nosso esforço cortante continua sendo o quê? Né? Nesse caso, negativo, continua sendo a mesma coisa. P vezes A sobre L. Tá? Aí, nós já temos essa informação. E quando for igual aqui, né? Quando o nosso momento fletor for igual a essa dimensão aqui, né? Igual a A, o que vai acontecer com a expressão? Acabou ficando curta aqui. Mas eu consigo apagar aqui em cima. Então, aqui é quando o x for igual a L. Se vocês entenderam, tranquilo. Agora, quando for igual a A, vou apagar aqui embaixo. Quando for igual a A, o nosso x for igual a A, a gente vai ter essa outra equação. P vezes B, o x vale A, dividido por L. Né? Aqui vai P vezes A mais PA. Então, a gente já observa que essa parte aqui é nula. Né? Então, corta. Então, nós vamos ter que o valor vai ser P, PA sobre L. Então, o que nós vamos observar quando o nosso x2 for igual à dimensão A, o nosso esforço cortante continua sendo a mesma coisa, porém o nosso momento fletor ele vai ter esse valor aqui, PB vezes A sobre L. O que que isso representa para nós? Ele é máximo. Vai ser o de maior valor aqui dentro do gráfico. Né? Então, neste ponto, o nosso momento fletor vai ser máximo. Agora, a gente finalizou, pessoal, os cálculos. A gente tem os pontos. Aí nós temos que traçar o diagrama. Eu já me adiantei aqui, tá? Então, o que é bom para a gente montar esse diagrama? A gente pega abaixo do nosso exemplo, da nossa viga carregada e faz isso aqui. Ó. Nós traçamos retas aqui verticais que estão alinhadas com nossos apoios. Se eu tivesse mais um apoio aqui, eu colocaria mais um aqui, só para facilitar. Tá? E esse primeiro aqui a gente vai chamar de diagrama de esforço cortante. E esse aqui de baixo, diagrama de momento fletor. Como que eu traço? Para traçar ele, você pega aqueles valores anteriores, né? Então, de esforço cortante, de momento fletor, em função do valor de x e traz aqui esses dados. Eu vou reescrevê-los aqui. Então, quando o nosso x era igual a A, lá no começo, deixa eu pegar aqui. Quando o nosso x era igual a 0, né? O nosso esforço cortante ele era constante, ele não variava. Então, ele era PB vezes L. Então, considerando que o nosso zero está aqui, tá? E o nosso momento fletor lá, ele deu 0. Quando era A, continuava PB vezes L. E o nosso momento fletor, ele era PBA sobre L. Então, nesse ponto, ele vale isso aqui. Se nós continuarmos, né? Esse aqui é os valores para a seção 1. Aí a gente vai para a seção 2, aí a gente também define os pontos, né?
Quando ele era igual a A, a gente vai continuar de novo, tá? Porque a gente atribuiu isso aqui, ó. A gente fez ele x igual a novamente para a seção S2. O que vai acontecer com o nosso valor de esforço cortante? Ele ficou negativo, ó. Ele ficou menos P vezes A sobre L. Então, é importante reescrever. Menos P vezes A sobre L. É isso? É isso mesmo. E o nosso esforço cortante, ele se manteve o mesmo. Tá? PBA sobre L. Já quando foi igual a L, né, a gente calculou, o nosso esforço cortante continuou sendo negativo. E o nosso momento fletor, ele foi zero. A gente calculou, ele deu zero aqui. Agora a gente vai traçar o diagrama. Ah, mas aí só tem letras, né, professor? Então, como que a gente traça? Quando são constantes, igual isso aqui, isso aqui, isso aqui, então são números. Então, imagina que isso aqui é 10, isso aqui é menos 10. Eles são iguais em valores, tá? Então, a gente coloca o seguinte: os valores para o diagrama de esforço cortante para cima é positivo, tá? Então, tudo que estiver aqui para cima é positivo. Então, quando o x for igual a zero, nós temos esse valor aqui positivo, máximo, tá? E ele é constante, tá? Essa dimensão aqui a gente tem que seguir, ó. O A está aqui, ó. Então, aqui é a dimensão A, aqui é a dimensão zero, né? Então, ele é constante, ele vem até A. Aí a gente termina essa parte. E quando nós chegamos na seção 2, a gente percebe que o valor ele vem para baixo, né? Nesse ponto aqui. Qual que é a magnitude? Menos P vezes L. Então ele cai. Ele cai para um valor negativo aqui, ó. Para o outro eixo. Então a gente desce aqui até o ponto, né, na escala negativa e segue. Então aqui é o nosso esforço cortante positivo. O carregamento ele se comporta dessa forma. E aqui é a parte negativa. Numericamente vai ficar mais fácil de entender, mas o que nós percebemos? Que o esforço cortante, ele é constante nessa região da viga e ele tem essa magnitude, esse valor. E quando chega, ele encontra, né, essa região onde nós temos a carga concentrada, né, ele inverte de sinal, né? Essa dimensão aqui, pessoal, esse comprimento todo aqui, ó, se a gente for fazer uma soma, ele vai ser igual ao valor dessa carga concentrada aqui, né? Mas, enfim, ele desce até, aí você desce até o ponto aqui, né, do nosso eixo negativo. Vai ter casos que ele não vai ser dessa forma, ele vai ser variável, tá? E o momento fletor? Bom, o momento fletor, quando foi zero, né, o nosso x, ele continua sendo zero. Aí a coisa inverte, tá, pessoal? Os momentos fletores, eles são positivos aqui embaixo, ó, e negativos aqui em cima, tá? Então a convenção é essa: negativos em cima e positivo embaixo. Então quando o x for zero, aqui, então aqui nós definimos zero, aqui A e aqui L, tá? Então quando o x for zero, o nosso momento fletor é zero. Quando o x for igual a A, o nosso momento fletor ele é máximo. Então ele está aqui embaixo, ó. Então imagina que aqui é o nosso maior valor. Então a gente faz um pontinho aqui. E quando o x for igual a L, ele é zero novamente. E o que nós fazemos? Ligamos os pontos, tá? Aqui fica difícil ligar, mas ele vai ter essa cara triangular aqui. Deixa eu desenhar de novo. Então aqui no ponto A, nosso momento fletor ele é máximo. Tanto na seção 1 quanto pela seção 2, ele não muda. E a gente liga os pontos. Então, esse aqui é o momento fletor positivo dessa estrutura. Pessoal, tá difícil? Estão conseguindo entender? Por enquanto dá para entender, professor. Então, beleza. Então, Aí, professor, vamos trabalhar com números que eu acho que vai ficar mais claro. Vai ficar, né? Então,
vamos fazer esse último aqui com letras, bem mais rápido, aí a gente vai partir para o exercício. Então, nós temos essa viga que é em balanço, ela está engastada nessa região, né, e tem uma carga concentrada P nessa extremidade. O que nós observamos, né? Como nós temos o engaste aqui, aqui, né, e uma carga concentrada P aqui, o engaste vai gerar o quê? Uma reação de apoio em X e o momento, né? Só que para essa estrutura estar em equilíbrio, tanto o momento MA quanto essa carga aqui vai ser nula, porque também ela não tem reação em X, né? Só para adiantar, né? A única força de apoio que vai estar sujeita é essa reação RA. É bom vocês começarem a observar isso antes para evitar ficar fazendo cálculos desnecessários. Mas vamos começar fazendo do começo. Então, nós temos a reação RA, essa horizontal A e o momento aplicado MA. Começa calculando as reações de apoio. Então, a somatória das forças em X é igual a zero. O que nós temos em X? Apenas HA. HA é igual a zero. Tá? Já cortamos um pedaço. Aí vamos para a somatória das forças em Y. Então, nós temos RA para cima, positivo, menos a minha carga aplicada, concentrada na extremidade, para baixo, negativo, igual a zero. Então, RA é igual à carga concentrada. Para que essa estrutura esteja em equilíbrio estático, vamos calcular o momento em relação ao ponto A. Então, o momento em A é zero. Tem que ser zero. Né? O momento em A tem que ser zero. Então, não tem reação de momento aqui em A. A somatória dos momentos em A tem que ser igual a zero. Aí eu precisaria considerar, né, olhando para cá. Então, vai ser nulo. Então, nós não temos essa reação MA aqui nesse ponto. Não é que não tenha, pessoal. A somatória dos momentos nesse ponto é nulo, né? Mas à medida que eu ando ao longo da viga, a gente vai perceber que vai haver momento que vai surgindo internamente da viga, tá? Vamos fazer aqui agora o cálculo dos esforços solicitantes. Então, vamos desenhar, vamos fazer um corte. Onde a gente faz corte, professor? Então, sempre que houver uma reação, uma variação do carregamento. Então, aqui nós temos essa carga de reação e essa carga concentrada, que é uma carga externa. Então, só é possível fazer um corte aqui, tá? Que aqui é o meio. E eu posso pegar tanto este lado para analisar, quanto este. Eu sei que RA é igual a P. Então, não muda se eu começar por aqui ou daqui. Eu vou optar por começar por esse pedaço aqui. Utilizar essa extremidade da minha viga para análise. Porque isso aqui é idêntico a isso aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de seção S1, que é a única seção, e esse pedaço aqui, né, é o nosso X nosso corte. Então, vou desenhar aqui de novo, tá? Para a gente não confundir a cabeça. Então, aqui está a minha carga P, e aqui está a minha seção de corte. A seção de corte é S1. Ok? E aqui é a dimensão X. Quanto que vale X? Né? A seção inteira aqui, né, ela vale L. E meu zero começa aqui, ó. Tá? Então, se eu comecei a considerar esse lado, meu zero é aqui. E minha seção de corte aconteceu aqui. Então, meu X, ele começa a ser contado daqui. Então, ele vai ser, né? Deixa eu só observar aqui. Então, o meu X, ele é maior, igual a zero, e ele é menor que, né, a minha dimensão L. Tá? Então, o meu X foi cortado aqui antes de todo o comprimento da minha viga. E vamos calcular os esforços solicitantes, né? Primeiro é o esforço cortante, V, que age nessa seção. Então, se a gente olhar, ele tem que ser para cima, né, pessoal? Para compensar
essa carga aqui. Será que ele é positivo ou negativo? Né? Vamos esquecer isso agora, vamos só aplicar a somatória. Então, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter a carga P. Né? Agora complica, né? Porque a carga P está para baixo. Né? Se a gente for observar nesse sentido, para cá, aí, pessoal, aí, se a carga estiver para baixo, eu vou ter que olhar a rotação do meu, a rotação causada pelo meu esforço cortante nessa seção de corte, tá? Se a gente observar, é no sentido horário. Por mais que a minha força P está para baixo, tá? O meu esforço, né, cortante, ele vai ser positivo. Neste caso aqui, quando eu verto, né, quando eu pego o contrário a esse caso que a gente fez aqui, não basta, tá, eu fazer a somatória das forças conforme está aqui. Eu preciso prestar atenção na minha seção de corte. Tá? Nesse caso, o momento vai ser positivo, por mais que a minha força aplicada esteja para baixo. Tá? Então é importante vocês lembrarem. Se vocês pegarem as seções da direita para a esquerda, eu tenho que olhar a seção de corte para fazer a análise se o esforço cortante é positivo ou negativo. Agora, se eu pegar daqui para cá, não tem problema nenhum, que vai dar tudo certo. Tá? Só um macetezinho aqui. Então, eu já tenho o valor. É constante. Tá? É positivo e igual à carga P. E o momento fletor? O momento fletor, nessa seção, a gente vai fazer o momento fletor em relação a esse ponto aqui. Se a gente observar, né, essa carga P, ela tende a fletir para cá. Né? Então, e o meu esforço cortante, né, vamos olhar só a carga P. Então, se a carga ela tende a fletir para baixo, o que tende a fazer com a minha viga? Né? Até essa cara aqui. Né? Essa cara. Então, o nosso momento fletor aqui nessa estrutura, ele é negativo. Tá? O momento fletor nessa estrutura, ele é negativo. Então, se ele está aqui, o outro vai estar assim também. Ele é negativo. Tá? Porque a minha viga, né, ela tem uma carga concentrada aqui que tende a fazer este movimento. Então, ele é negativo. Então, já sabemos que vai ser igual a menos P vezes essa distância X. Então, já temos os dados, pessoal, suficientes para plotar o diagrama para essa viga aí. Ou não, né? Depende de X. Então, a gente vai atribuir valores aqui conforme a gente definiu. Para X igual a 0 e para X igual a L. Quando X for igual a 0, o meu momento vai ser 0. Né? Quando for olhar o momento nessa ponta, ele vai ser nulo. E quando eu olhar o momento neste ponto, ou seja, quando X for igual a L, vai ser menos P vezes L. Ele vai ser máximo nessa região aqui. Trazemos para cá. Fazer o desenho, né? Vamos colocar X, o esforço cortante e o momento. Para X igual a 0, o nosso esforço cortante, ele continua sendo constante, ele é P, e o momento fletor, ele é nulo. De onde eu tirei esses valores? Daqui, tá, pessoal? Eu substituí os valores com base nos limites que eu defini. Quando for L, né, continua sendo P, e o meu momento, ele é negativo, menos P vezes L. Então, nós só temos 2 pontos. E aqui está o gráfico. Diagrama de esforço cortante. Positivo para cima, tá? Diagrama de momento fletor, positivo para baixo e aqui positivo para cima. Vamos começar pelo de esforço cortante. Aqui é 0. Opa, aqui a gente tem que prestar atenção, tá? Meu 0 começa a contar daqui. Então, aqui é 0 e aqui é L. Então, quando o X for 0, quanto que vale meu esforço cortante? Ele vale P, que é o valor dessa carga, positivo. Então, ele vale P. P é essa altura aqui. E quando for L, continua valendo
P também. Então, a gente percebe que o esforço cortante, ele não varia ao longo da sessão. Tá? E ele é positivo. É um gráfico bem simples. Agora, para o momento fletor. 0 é que é L. Quando for 0, o momento fletor é 0, é nesse ponto. E quando ele for L, ele vale menos PL. Tá? Então, a gente coloca aqui em escala esse valor. Então, é menos, então é aqui para cima, tá? Porque nós atribuímos essa orientação. Então, ele vai valer esse valor. E a gente liga o ponto. Então, esse aqui é o valor do nosso o diagrama de momento fletor. Ele é negativo. Ele está para cima e o nosso esforço cortante é positivo. Pessoal, alguma dúvida nesse exercício? Não, né? Professor, só um caso aqui que eu estava pensando. Se no caso tem o esforço P, né, na ponta, porque ela está em balanço aqui. E se eu tiver um outro esforço mais concentrado no meio aqui, por exemplo, 2 esforços, entendeu? Isso. Aí nós teríamos uma descontinuidade nesse comportamento aqui. Aí teríamos que fazer o cálculo, né, das seções e a gente ia ter um comportamento diferente, né? Esse esforço cortante ele não seria mais constante. Né? E aí ia no caso da outra, né? Ter calculado. Ele teria, por exemplo, um pico aqui, né, de reação. Quando ele chegar aqui, ó, ele teria um degrau, não sei quanto, né? Até esse ponto, até chegar aqui, ó. Então, ele seria algo mais ou menos dessa forma. Essa cara. Entendi. Ele teria essa cara aqui, tá bom? Ok. Beleza. Aí, pessoal, para não me estender muito nessa aula de hoje, porque já ficou bem longa e cansativa, na aula que vem, como eu disse, a gente vai retomar. Aí eu vou trazer vários exercícios numéricos. Eu vou deixar esse aqui, eu ia fazer com exercícios, eu vou deixar um outro, uma sugestão. O colega, ele acabou de dar uma sugestão aqui. Então, para que vocês pratiquem, façam um exercício aqui semelhante a esse, né? Aqui a gente vai ter uma carga que é P sobre 2, é a metade dessa. Está agindo aqui, ó. Então, vocês façam esse exercício hoje ou ao longo da semana para praticar, tá? Então, nós temos esse mesmo exercício, só que nós temos uma carga aqui que está a dimensão, vou chamar aqui de A. E aqui nós temos uma dimensão. Vou dar magnitude para não ficar muito abstrato. Então, vou chamar aqui, ele está a L sobre L dividido por 3. Então, essa dimensão aqui é L sobre 3. Então, essa carga P aqui. Então, essa carga P sobre 2 está a L dividido por 3. Então, aí vocês façam esse exercício para praticar. Aí, na semana que vem, eu vou fazer este, que eu sugeri para vocês. Vou fazer este, tá? Vou deixar estes aqui, vou alterar essa data para que vocês façam depois, tá bom? Então, tira um printzinho aí da tela, rapidinho, e pratique. É para praticar mesmo. Aí, na semana que vem, a gente faz os outros, tá bom? Eu vou mandar no grupo também da disciplina, porque já... Professor. Oi. Hoje tu não vai fazer nenhum com número, porque com letra eu não entendi quase nada. Assista o vídeo, tente forçar um pouco a cabeça, porque a engenharia a gente tem que tentar formular as coisas, tá? Às vezes você não tem uma dimensão da viga mais ou menos, você tem só uma noção da geometria, mas é bom forçar um pouco a cabeça, tá, pessoal? Aí na semana que vem a gente vai trabalhar com números. Mas letras e números é a mesma coisa. A única complicação é que não vai chegar um número, uma magnitude tão fácil de se olhar, né? P vezes L dividido por 2. E o outro deu P vezes L dividido por 3. Qual que é o maior desses dois? Né? Então, trabalhar com letras força você a ter uma noção de magnitude. Então, por isso que eu começo assim. Aí, na aula que vem, a gente vai gastar só 100% da aula fazendo exercício. Tá?
Aí eu gostaria que você reassistisse o vídeo. E se tiver dúvidas, eu estou disponível no WhatsApp, pode mandar áudio lá, ou o esboço do exercício que eu tiro dúvidas tranquilamente, tá bom? Tá, falou, Professor. professor.